A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É mais nosso último dia, né, de janeiro da sabedoria, a qual nós tiramos esse mês de janeiro aí para estar estudando, né, o livro de Provérbios. Olha que benção. Lembrando que você que está vindo pela primeira vez, que está se achegando, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma escola teológica, tá? Nós somos uma escola bíblica, também não somos uma igreja. Nós somos uma escola bíblica a qual nós oferecemos ferramentas para o seu crescimento através do estudo bíblico. Então nós oferecemos cursos, estudos bíblicos em várias plataformas. Nós estamos no YouTube, Instagram, Kawaii, né, Facebook. Né, cada mês nós vamos estar aí ministrando estudos, cursos bíblicos. Nossos cursos, eles são gratuitos desde o começo, tá? O curso é gratuito, as aulas você pode participar gratuitamente. O nosso material, né, tanto apostilas também são disponibilizados gratuitamente. Se tiver a certificação do curso, o certificado também é gratuito. Então tudo que a Casa de Zadok, Escola Bíblica Casa de Zadok, disponibiliza, ele é gratuito. E a única coisa que nós pedimos é que você pode sim pegar o nosso material e reproduzir. Você pode reproduzir na sua igreja, você pode reproduzir aí na sua família, fazer um grupo de estudo, né, na sua célula, no seu grupo, se você tem um grupo de estudo ou online ou presencial. A única coisa que nós exigimos é que você faça isso de uma maneira gratuita, tá? Você não pode vender o material, porque do mesmo jeito que nós não vendemos, você pode reproduzir, mas sem a venda. E a Escola Bíblica Casa de Zadok também, nos oferecimentos dos cursos que nós não temos nenhum tipo de pré-requisito no sentido de, você só pode fazer o nosso curso se você tiver um ensino médio, né, se você for obreiro, se você já tiver não sei quantos anos de igreja. Não. Os nossos cursos, eles estão acessíveis, os estudos bíblicos, eles estão acessíveis. Então, mesmo você, muitas das vezes, não consiga, não saiba ler, né, já tem aí um problema na visão, que já não consegue enxergar direito, né, tem algum tipo de dificuldade de entendimento, nós disponibilizamos aulas, ferramentas, para que você possa participar dos nossos cursos. Então não tem pré-requisito. Mesmo que você não saiba ler, que você não saiba escrever, você pode participar dos cursos sim. Porque o nosso intuito é oferecer uma ferramenta a qual você aprenda da palavra do Senhor, a qual você participe, a que você possa aprender, crescer na graça e no conhecimento. Então por isso que nós temos dois objetivos: que ele seja acessível, que ele seja gratuito e que ele seja de fácil entendimento. E eu nunca vi congresso de varões, reuniões de homens, este provérbio sendo pregado. E ele é exclusivamente, principalmente se tiver algum judeu nos acompanhando, ele pode até afirmar, ele é cantado de um homem para uma mulher. Porque ele é um poema. Provérbios 31, ele é um poema. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ele é um poema de que os homens, os judeus, até hoje eles fazem isso quando eles estão saindo ali do Shabat, né, que é o sábado deles, quando eles estão entregando ali o dia, eles chegam nas suas casas, assim que saem da sinagoga, eles chegam nas suas casas e eles louvam esse Provérbios 31 que foi abordado. Então hoje talvez possa para você criar aí uma estranheza do modo que nós vamos tratá-lo hoje, né? Talvez você pode achar estranho a nossa abordagem. Então lembrando que o nosso compromisso é com a palavra, né? Com a Bíblia. Então nós vamos falar do que a Bíblia está nos dizendo, o que ela quer dizer de verdade. Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Lembrando que o livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão, apesar que o Provérbios 31 ele não é escrito por Salomão, né, ele é direcionado para o rei Lemuel, apesar que alguns estudiosos acreditam que esse Lemuel ele era um pseudônimo de Salomão, ou seja, era um nome, vamos dizer assim, fictício de Salomão, e que essa mãe de Lemuel, né, que é ela que escreve Provérbios 31, por quê? Porque Provérbios 31 é a mãe de Lemuel que está escrevendo para ele, ou seja, é por isso que nós falamos que Provérbios 31 ele é direcionado para um homem,
porque é a mãe que está escrevendo conselhos vindo de uma profecia, né? E aí eu vou ler as traduções antigas, que era uma profecia em forma de conselho que ela estava dando ao seu filho, que era rei. Então, alguns estudiosos, hoje isso não é confirmado, mas alguns estudiosos acreditam que esse Lemuel era o rei Salomão, né? E aí era o pseudônimo dele, e essa mulher seria a sua mãe Betseba. Só que isso não tem um amparo mesmo de confirmação. Por quê? Porque a Almeida Revista e Atualizada, só para eu conferir aqui, a Almeida Revista e Atualizada, quando ela veio, ela traz a informação que esse Lemuel, ele é o rei de, é o nome, deixa eu colocar aqui, de Mas. É a única tradução que diz de onde é esse rei. Então, confirmando, né, trazendo o que a maioria entende, que este rei Lemuel, ele era um rei de um vilarejo, né, um pouco distante de Israel. Então não tem como ele ser Salomão. Mas aí quando você estudar, algumas pessoas vão falar que ele era pseudônimo de Salomão, outros vão falar que era pseudônimo do rei Ezequias, né, porque alguns compilados do livro de Provérbios, ali Provérbios 28, se não me falha a memória, eles foram feitos pelos servos de Ezequias. Então alguns têm esse entendimento, porque o Provérbios 31 também é um provérbio antigo. Então ele passa do tempo de Salomão. Então por isso que não tem como ser o pseudônimo de Salomão. Por que isso é importante? Por muito tempo, esse livro, Provérbios 31, como eu falei aqui, como ele foi muito direcionado a mulheres, a gente perde a essência histórica dele. Então, como nessa introdução eu estou falando, o livro de Provérbios, ele é um livro que ele é um compilado de provérbios e de conselhos. O Provérbios 31, ele é um provérbio diferente do restante do livro. Por quê? Porque ele é um poema completo, principalmente a partir ali do versículo 10. Do versículo 10 até o seu final, ele é um poema, né, que a gente chama de poema acróstico. E o que seria um poema acróstico? Ele é um poema que ele se utiliza de um formato diferente do nosso costume aqui. Nesse momento, a orar comigo, porque todas as vezes que vamos estudar a palavra, é muito necessário, uma necessidade que nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para nos guiar no nosso entendimento, guiar o nosso aprendizado. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar comigo para nós começarmos a estudar a palavra. Senhor Deus, Pai, eu louvo o Teu nome, eu te agradeço e te exalto, porque eu sei que tudo é para a Tua glória. Senhor, eu quero te apresentar as nossas vidas, esta live, este aprendizado, que ele venha ser, meu Deus, uma quebra de barreiras, meu Pai, neste momento, em que por onde este ensino chegar, o poder da Tua palavra que é reveladora, Senhor, venha se revelar a este coração, a esta mente, que vidas venham ser libertas pelo poder da Tua palavra, que vidas venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, eu te peço neste momento que a Tua misericórdia, que a Tua graça possa alcançar a cada um de nós, que mais uma vez a gente se apequena diante de Ti, e que Tua glória cresça e apareça, e que tudo seja, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Alcance, Senhor, as vidas que precisam e que necessitam. Repreende, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda distração, toda falta de entendimento, mas esclareça. Abre a nossa mente e abre o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos lendo Provérbios 31. Você que está chegando agora, que está aí conhecendo o nosso canal pela primeira vez, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, e durante esse mês de janeiro, nós estamos estudando um livro de provérbios, né? Nós estamos estudando ele durante todo o mês. Cada dia nós estudamos um capítulo. Então nesse dia 31 de janeiro nós vamos encerrar estudando o último capítulo, Provérbios 31. Então se você quiser acompanhar o estudo desde o início, nós temos lá no nosso canal no YouTube. É só você procurar Escola Bíblica Casa de Zadok lá no YouTube. Nós temos desde o Provérbios 1 até o Provérbios 30. E quando essa live terminar, nós vamos baixar ela
e também vamos colocar lá para você ter todo o livro completo. Se você quiser rever, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode colocar aí no comentário, que a irmã Bárbara vai estar aí respondendo os comentários até a hora que der certo dela entrar na live. Provérbios 31. Como eu tinha falado, né, antes de cair a live, o Provérbios 31 é um capítulo bastante conhecido, bastante pregado, principalmente em eventos, né, em cultos, congressos de mulheres, né, que é o famoso Mulher Virtuosa. Quem nunca ouviu falar da Mulher Virtuosa de Provérbios 31? Então, talvez a nossa abordagem hoje seja um pouco diferente. Por quê? Porque nós vamos encontrar a raiz deste Provérbios 31. E o Provérbios 31, ele foi direcionado para o homem, ele foi escrito para o homem, apesar de que nós sim utilizamos todas as características do Provérbios 31 para as mulheres, a sabedoria para as mulheres, mas o Provérbios 31 ele foi escrito para um homem, direcionado para um homem. Tanto é que na cultura judaica esse Provérbios ele é um poema e ele é cantado e ele é recitado todas as vezes que termina ali o Shabá, né, o dia sagrado ali para o judeu, quando ele está ali no momento na sinagoga, quando ele volta para casa, ele recita esse Provérbios 31 para as mulheres especiais para ele, ou seja, a esposa, as filhas, a mãe, a sogra, né, a irmã, ou seja, para todas as mulheres. Quando nós falamos do Provérbios 31, é claro que ele é direcionado para a esposa, né? Aqui está falando para a mulher edificada para uma esposa. Só que eles entendem que este capítulo ele é direcionado para todas as mulheres. E aí você vai entender o porquê que ele não fala só, ele não recita só para a esposa. Esse Provérbios capítulo 31, ele é uma mulher, né, a mãe do rei Lemuel, vai escrever em forma de conselhos, né, para ele. Nas traduções mais antigas, né, ele chama até de profecia. Fala que é uma profecia em forma de conselhos para ele. E o Provérbios 31, a partir ali do versículo 10, que é quando começa a falar sobre a mulher virtuosa, na verdade ele é um poema. E esse poema, ele é um poema chamado poema acróstico. E o que é esse poema acróstico? Ele é dividido ali, a sua inicial, né? Ele é um poema que as suas iniciais, né, de cada versículo ali, ele no seu original, ele faz ali todo o alfabeto hebraico. Então são 22 versículos, né, dividido por causa que são 22 letras que o alfabeto hebraico tem. Se você está aí acompanhando da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, você que tem essa tradução da Almeida Revista e Corrigida, a sua Bíblia, ela tem já essa divisãozinha. Então tem um versículo, aí lá em cima do versículo tem escrito assim, Atlef, Bete, né, que são as letras do hebraico, que é por isso que ele é um poema acróstico. E o que quer dizer este poema, tendo no seu original as iniciais das letras em hebraico? É porque todas as vezes que um poema ele era apresentado assim, ele significava o quê? Totalidade, algo perfeito. Então nós entendemos, né, que esse poema que traz essa mulher, essa característica dessa mulher, traz no sentido de uma totalidade de perfeição. Então é por isso que é considerado um dos maiores conselhos proféticos acerca do que seria uma mulher completa, uma mulher na sua totalidade. E interessante é que, mesmo se falando de uma mulher na sua totalidade, este poema está sendo direcionado a um homem. Então é por isso que, durante os nossos convites da Casa de Zadok para o Provérbios 31, a gente convidou os homens também para assistir, porque eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí, talvez você nunca tenha visto o Provérbios 31 sendo pregado no culto de varões, né, no culto de homens, uma reunião de homens, né? Talvez, se você viu, você pode comentar aí, olha, na minha igreja já aconteceu isso, na reunião já aconteceu, porque na verdade esse capítulo ele é pregado para as mulheres. Então é por isso que hoje eu quero trazer para você que, homem, esse capítulo ele foi escrito
direcionado para você também que é homem. Aí você pode pensar, como é que eu, homem, tenho a ver com mulher virtuosa? É por isso que a importância de você conhecer o original do texto. Às vezes pode parecer assim, nossa, mas para que eu preciso saber o que é o original no hebraico, o que é o original no grego quando é do Novo Testamento? Para você saber ao que foi escrito, para quem foi escrito aquele texto. Então este poema, ele é um poema aconselhável profético, ele foi direcionado para um homem porque ele tem um propósito de o porquê que ele está sendo direcionado para um homem. E é nisso que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, Provérbios 31, eu vou começar lendo ele do versículo 1 ao versículo 9. Então abre aí a sua Bíblia, tá? Pega aí o seu caderno. Ele como eu falei, ela é a mãe de Lemuel. Lemuel, ele é um rei de Massá, que era uma cidade assim, circunvizinhança ali de Israel. Existem alguns historiadores que acreditam que esse Lemuel, ele era um pseudônimo de Salomão, ou seja, era um nome próximo ali, que na verdade esse Lemuel era Salomão e essa mãe era Betseba. E na verdade não tem amparo para isso, porque a nova Almeida atualizada, ela é a única tradução que fala da onde esse rei é. As outras traduções só falam que é a mãe, né, a palavra o rei Lemuel, e não diz da onde ele é. E a NA, que é a nova tradução atualizada, ela é a única que diz da onde é que é este rei. E aí começa assim, eu vou ler ele na versão da Almeida Revista Atualizada, que é a tradução mais divulgada no Brasil. Então talvez seja a da sua Bíblia, mas se não for, você pode ler aí usando a sua Bíblia mesmo. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. A mulher desprezada que se casa, beba um tal e se esqueça da sua pobreza e das suas fadigas. Não se lembre mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Essa primeira parte aqui, né, porque o Provérbios 31 ele é dividido nessas duas partes. Nessa primeira parte, a instrução que a mãe de Lemuel ela dá para o rei é um conselho prático geral. Depois é que ele entra na parte da esposa, da mulher. Esses primeiros temas aqui, como a gente sempre fala da mulher virtuosa, essa primeira parte do Provérbios 31, ele fica um pouco disperso. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ela não entende do que essa mãe está falando. Na verdade, ela está dando um conselho para Lemuel, porque provavelmente o Lemuel, ele é um rei que está iniciando o seu reinado. E ela, como uma mãe, e aqui representando a sabedoria, ela está dando conselho através de profecia mesmo, né? Tanto é que na tradução da Almeida Corrigida Fiel, ela fala sobre ela começa assim: palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então é uma profecia em forma de conselho. E aí ela começa dizendo assim: que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Ou seja, ela está dando um conselho de dentro do seu coração de mãe, trazendo a sua experiência. E ela fala assim: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos a que destrói os reis, que são o versículo 3. Quando nós lemos esse versículo, fica parecendo assim que a mãe de Lemuel está dando um conselho meio machista, né? Nossa, não dê a sua força para as mulheres, ou seja, não divide as suas forças para... E na verdade não é isso que ela está falando. Na versão antiga, né, na época
nessa época antiga, esse conselho que ela está dando é uma questão de equilíbrio e força. O que ela está falando? Para ele não se entregar às luxúrias, porque essas mulheres que ela está falando aqui não são as esposas. Ela está falando no questão para ele se guardar do adultério, porque ela fala assim, na parte B do versículo, as que destroem os reis. Então aqui ela não está falando da mulher do casamento, ela está falando para ele se resguardar da prostituição, né, das mulheres insensatas, das mulheres que se prostituíam, para ele se resguardar do adultério. Então ele fala assim, olha, não dê a sua força. Quando nós trazemos isso para nós aplicarmos para o dia de hoje, como é que a gente pode entender esse homem? Não dê a força a sua mulher. E este homem, aqui nós podemos colocar a mulher também. Nessa primeira parte aqui, a gente pode usar tanto para o homem como para a mulher. Não dê as suas forças, ou seja, não coloque o seu emocional, a responsabilidade para uma pessoa. Hoje, quando nós falamos sobre relacionamento, porque o Provérbios 31, ele é um capítulo sobre relacionamento, a gente coloca assim, quando você está apaixonado, você põe toda aquela carga emocional na responsabilidade da pessoa. A outra pessoa, ela é responsável por fazer você feliz, fazer você realizado. A pessoa, ela é responsável pelo seu emocional, tudo. Então, quando ela fala assim, olha, não dê a sua força às mulheres, ela está falando, olha, não dê a sua força, não entregue a outra pessoa a responsabilidade do seu fortalecimento. Então, por mais que você seja casado, por mais que você seja casada, você tem que colocar a sua força no Senhor. Você tem que colocar a sua total força no Senhor. Porque você imagine se aquele cônjuge é levado pelo Senhor, ou seja, vem a morte, vem a separação, a sua vida vai continuar. Então, quando ela fala assim, olha, não dê a sua força às mulheres, ela está dizendo assim, ó, não coloca a sua força para outro. Confia no Senhor. Então, às vezes, você entrega todo o seu emocional na responsabilidade de uma pessoa. Às vezes, você coloca o seu emocional como totalmente na responsabilidade de uma outra pessoa. E aí você se torna refém de relacionamentos tóxicos, você se torna refém, você torna escravo do relacionamento de uma outra pessoa, de uma opinião de uma outra pessoa. E por mais que você seja casado, né, ali uma só carne, a sua força, ela tem que estar estabelecida no Senhor. E quando ela fala para o rei Lemuel, olha, não dê a sua força para as mulheres, ela está direcionando as mulheres insensatas para a prostituição e para o adultério. Por quê? Porque isso destrói reis. Ela está falando, olha, este caminho destrói reis. Nós vimos isso na história do próprio Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, irmão, que o próprio Deus entregou sabedoria para ele. E ele se corrompeu, ele caiu a sua presença com Deus através dos casamentos com as mulheres insensatas, com as mulheres idólatras. Ou seja, mesmo um homem sábio como ele, caiu, né, espiritualmente de um modo terrível, porque ele não guardou o seu coração. Ele teve o seu reinado, né, o seu relacionamento com Deus destruído por causa disso. Então este conselho aqui desta mãe, né, representada aqui pela sabedoria, ela serve para mim e para você hoje. Olha, não entrega o seu relacionamento, não deixa que o adultério entre, não deixa que a prostituição entre, não deixa que as coisas contaminem e destrua a sua força. Porque rei aqui é autoridade. Autoridade é empenho. Às vezes você está aí no seu casamento e você está deixando que sorrateiramente o adultério entre, que outra pessoa entre e ele vai destruir. Porque aqui está dizendo, ela destrói reis. Ela destrói reis. Então assim, não deixe que isso seja uma porta para o adultério. Pode ser uma conversa, pode ser ali uma conversa ali de celular. Ah, é só uma conversinha, não tem nada, ninguém tocou em ninguém, entendeu? Não teve isso. Só a mal intenção, o mal intencionamento. Não deixe que isso chegue ao ponto de destruir. Termine, corte pela raiz. Então, esse conselho dela é muito precioso. Outro conselho que ela dá, ela fala assim,
versículo 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Ela vai explicar o motivo, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Então ela está dando um conselho para ele: olha, não beba vinho, não se dê ao vinho. O que é se dar ao vinho? É viver o tempo inteiro num sistema quase de alcoolismo. Então ela fala assim, por quê? Porque você pode perder a sua consciência e não entender o cargo que você está exercendo. Ou seja, você vai perverter o direito do pobre, você vai perverter ali o direito, né, dos aflitos, você vai perder a consciência. Então aqui ela não está pregando contra o vinho, né, ela está dizendo assim, olha, você não pode beber porque você pode perder o controle. Por quê? Porque Lemuel é um jovem rei, ele ainda não tem a maturidade. Então se nós trazermos para o nosso dia de hoje tudo aquilo que faz você perder o controle, porque você não tem a maturidade de controlar ainda, se afaste. É uma amizade? É algo que você sabe que vai te levar para o vício, que sabe que vai levar você a ter um comportamento que Deus não aprova? O que você faz? Você se afasta. Porque é isso que ela está falando. Olha, não é bom, Lemuel, para os reis isso acontecer. Por quê? Porque você não tem maturidade para se controlar. Então o que faz? Você se afasta. Por quê? Porque senão o comportamento, a consequência é você tirar o direito do pobre. Então o que você faz com esse vinho? Aí ela fala o versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem e vinho os amargurados de espírito. Ela não está mandando embebedar aos outros. É porque o vinho, nessa época aqui, ele era também medicinal. Então quando a pessoa ela estava fraca, ela estava numa tristeza mesmo por causa de alguma enfermidade, era dado o vinho para ela, né, acordar, se alegrar, no sentido medicinal mesmo, porque o vinho, irmão, ele era misturado com a água, tá? Quando ela fala bebida forte, ela tá falando vinho puro, somente o vinho fermentado mesmo, que ele era guardado para festas especiais, porque vinho não era que nem refrigerante que você compra a rodo. Então, como o vinho, para ele durar um ano inteiro, como é que eles faziam? Eles separavam o vinho bom, que era o vinho da bebida forte, né? Que quando você vê falar bebida forte, é o vinho fermentado. E eles pegavam uma parte do vinho e eles misturavam com a água, que era para render mesmo, porque o vinho ele tinha que durar durante todo o ano. Então você imagina. Então quando nós temos aquela que Jesus ele multiplica, né, ali ele transforma a água em vinho, né, que o mestre de sala vai falar, olha, você fez ao contrário, você deu o vinho bom, deixou o vinho para o final, né, e você ofereceu o vinho melhor. Então qual era o vinho melhor? Era aquele que não era misturado com água, porque nos casamentos, os casamentos duravam dias, né, era tipo 7 dias. Nos primeiros dias você oferecia o melhor vinho. E o que era o melhor vinho? Que era o vinho sem mistura, sem a mistura da água. Então quando a pessoa ela estava doente, né, se ela tivesse algum problema, principalmente de estômago, né, por causa ali da situação desértica, eles faziam com que a pessoa bebesse vinho como um modo medicinal. Então é isso que ela está falando aqui, olha, dê vinho aos pobres, né, para que eles possam se... para os que perecem e para os que estão aí amargurados de espírito, no sentido de que ofereça remédio para eles, né? Ofereça que eles possam se alegrar. Então era por isso que ele não podia perder o equilíbrio, é por isso que ele não podia perder a maturidade, né? Então assim, tudo aquilo que faz você perder o controle, que faz você sair de si, a Bíblia ela recomenda, e durante todo o livro de Provérbios nós vimos sobre isso: fuja, né? Não brinca com a sua carne, não fala, não, eu dou conta, eu consigo, eu posso. Se você não tem maturidade para se controlar, se você ainda não tem um domínio próprio, peça ao Espírito Santo, mas faça o que a mãe de Lemuel falou para ele: é melhor você se afastar. Se afasta, porque quando você age pela imaturidade, alguém vai sofrer a consequência. Porque ela falou assim, olha, se você beber e você se descontrolar, um pobre, um afligido vai receber a consequência. Às vezes quando você sofre uma inconsequência, é o pai, é seu pai, é sua mãe, é sua esposa, é seu esposo, é seus filhos que sofrem a consequência. Então assim, haja com sabedoria, peça sabedoria para Deus. É melhor você fugir para que ninguém saia machucado. E aí agora nós vamos entrar na parte que é o versículo sobre a mulher virtuosa, que é a partir do versículo 10 até o versículo
até o versículo 19, até o versículo 31. Ela vai do versículo até o versículo 31. Vou pegar uma outra Bíblia aqui, que essa letra aqui ela tá tão minúscula. Eu vou pegar essa daqui. Então nós vamos ler do 10 até o 31. Só que eu vou ler pausadamente, que eu vou ler de 5 em 5 versículos, tá? Então nós vamos ler do 10 ao versículo 15. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Algo interessante aqui. Como eu falei, né, essa parte aqui é um poema escrito, né, falado pela mãe de Lemuel, que é direcionado para um homem. Então, pense você aí, mulher. Ela tá fazendo aqui, não é uma lista, uma checklist do que é uma mulher perfeita. Por muito tempo, o livro de Provérbios 31, ele foi interpretado erroneamente como a lista ideal do que é uma mulher. Então, primeiramente, esta mulher aqui, ela, por ser um poema, ela está falando de uma idealização. Não quer dizer que essa mulher tenha existido, ou seja, de carne e osso, né? Ela está fazendo um poema mostrando pontuações do que é uma mulher a qual ele precisa achar. Então, preste atenção. Na tradução TB, que é uma tradução mais antiga, esse versículo ele tem uma entonação que eu quero compartilhar aqui com você, que as outras traduções não têm. Que ela fala assim, deixa eu só achar aqui o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Esse versículo que é o mais, né, colocado em congressos e tudo, a gente coloca assim, mulher virtuosa, quem pode achar? No sentido assim, mulher, como é que você pode se transformar nela? Na verdade, a mulher virtuosa, ela não levantou de manhã e fala, a partir de agora eu vou fazer toda a checklist, serei isso tudo. Não, ela é assim na sua essência. Ela é assim na sua essência. Só que a mãe de Lemuel está dizendo assim, Lemuel, a mulher virtuosa, quem é que a pode achar? Então, ela é achada por causa de algumas características. Não é que ela é virtuosa pelas coisas que ela vai fazer dentro de casa. Ela não é virtuosa, não. Ela é virtuosa por ser uma essência. A palavra virtuosa, quando nós entendemos assim, o que é uma mulher virtuosa? Você já pensa o quê? Naquela mulher princesa, né, maravilhosa, toda penteada, coisa mais linda, aquela imagem assim da donzelinha. Se eu falar pra você que o virtuoso da Bíblia não tem nada a ver com isso. Primeiro que a palavra virtuosa, no hebraico, no original, ele se chama sha'ir. Sha'ir. E o que é o sha'ir? A palavra sha'ir, ela aparece 200 vezes na Bíblia, porque ela é apontada como algo militarizado de força, coragem e estabilidade. É um termo militar para força, estratégia, capacidade e racionalidade. Então, a palavra sha'ir, ela aparece 200 vezes na Bíblia. E todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece no sentido de guerra, ela aparece no sentido de estratégia. Das 200 vezes que ela aparece na Bíblia, somente 3 ela está sendo direcionada a mulheres. A primeira vez que a palavra sha'ir está sendo direcionada a uma mulher é Ruth. No livro de Ruth, capítulo 3, a Ruth é chamada de sha'ir, uma mulher virtuosa, uma mulher de força. Essa força é porque quando Boaz vê Ruth pela primeira vez, Ruth está ali catando, né, ali as espigas. Então isso ali era um trabalho braçal, precisava de força. Então não era força braçal e força de comportamento. A outra vez é no livro de Provérbios 14. Provérbios 12:4, que fala sobre a mulher sábia que edifica a casa. A mulher sábia, ela também está no sentido do sha'ir, que é um termo militar que quer dizer força estratégica. Então, a mulher virtuosa, ela não tem nada de donzela, irmão, não. Ela é uma mulher forte,
uma mulher decidida, uma mulher que usa força e estratégia. E onde é que ela usa essa força e estratégia? No seu cotidiano. Por quê? Porque o Provérbios 31, o que a Amanda Lemuel está descrevendo ali, por mais que para mim, para você, pareça uma coisa quase inalcançável, porque ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que trabalha em casa, ela faz a roupa à noite, ela é uma mulher que vende, ela é uma mulher que tem empregadas. Isso era um comportamento comum de uma mulher na época, né, uma mulher nobre. Uma mulher nobre naquela época, ela tinha esse comportamento desde que o seu marido permitisse que ela fosse assim. Porque, por exemplo, não era muito comum uma mulher nobre sair para vender, ou seja, ter a administração da casa. Mas é por isso que vai falar aqui que o marido dela confiava nela. Lembrando que nós estamos falando de um poema direcionado para homens. E é por isso que a Amanda Lemuel vai começar assim: mulher de força, mulher estratégica, mulher guerreira. Quem é que a pode achar? E achar no sentido de quem é que a pode reconhecer. E aí, homem, é que você entra. Como esse Provérbios está sendo direcionado ao homem, a Amanda Lemuel está chamando a atenção de Lemuel. Fala assim: Lemuel, essa mulher, ela é tudo isso. Mas quem é que pode reconhecer que ela é assim? Porque você só... Ela fala assim: olha, o valor dela é sédio de joias, ou na sua tradução, é sédio de rubis. Ou seja, o valor dela é de uma joia preciosa. Vamos falar a verdade? Eu vou tirar por mim. Eu não sei a diferença de bijuteria para joia de verdade. Por quê? Porque meu olho não é treinado para isso. Mas se você chegar numa pessoa que ele sabe o que é bijuteria e o que é joia, por exemplo, se você chegar aí numa loja de joia, aquela joia de valor, ela não vai estar na prateleira. Com certeza ela vai estar guardada em algum lugar lá dentro, que a pessoa não vai deixar ela mostra. Mas se chegar eu, que entendo tudo de joia, se você mostrar pra mim uma bijuteria e uma joia de verdade, eu não vou saber reconhecer. Aí eu te pergunto: adianta aquela joia ser cara, ser preparada, se o olho de quem tá olhando ela não reconhece? Adianta? Adianta a aliança ser de não sei quantos quilates, se a Nayara vai enxergar? A Nayara não sabe o que é quilate, ela só sabe que ela é dourado. E pode ser ouro, como não pode ser. Então ela tá chamando a atenção assim: olha, não adianta, homem, você que tá aí, você querer uma mulher virtuosa, uma mulher que faz isso, uma mulher, se você não reconhece, se você não tem a capacidade de reconhecer. Porque a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher com tarefas domésticas. Ela não é uma super mulher, ela não é uma mega mulher, uma super heroína, como muitas das vezes nós pregamos isso. Não, ela é uma mulher que faz uma tarefa simples e ela tem esse reconhecimento, tanto da parte de Deus como da parte do seu esposo. Eu convido você que sabe o Provérbios 31 aqui. Qual é a parte espiritual dessa mulher? Aqui não fala que ela ora, aqui não fala que ela levanta de madrugada para orar, aqui ela não fala, não. Aqui está falando de tarefas simples do cotidiano. E mesmo na tarefa simples do cotidiano, ela consegue ser reconhecida. E ela é reconhecida numa preciosidade que fala assim: olha, nem as joias são tão preciosas do que ela. Por quê? Porque o olho de quem a achou a considera mais preciosa. Às vezes, homem, você tem uma mulher fantástica dentro de casa, mas se o seu olho não a reconhece, você nunca vai achar que ela é mais preciosa do que joias. Às vezes ela só é a mãe, ela só é uma dona de casa. Ah, você é mãe, você é dona de casa. Mas se o seu olho, homem, estiver preparado, você vai falar: ela vale muito mais do que joias. Então ela não vale muito mais do que joias, não é por causa do atarefamento dela, não é das coisas que ela faz. Porque lá no final vai falar o porquê que ela é uma mulher. Porque ela teme ao Senhor. É o principal, é o temer ao Senhor. Então, quando o Provérbios 31 é direcionada para um homem, ela está dizendo: homem, valorize a mulher que você tem. É por isso que o judeu canta este provérbios para sua esposa, para as mulheres da sua casa, porque ele reconhece que aquela mulher que está dentro ali do ambiente, seja mãe, seja a esposa, seja a filha, seja a sogra, ela tem um valor estimado, e ele reconhece isso. Porque não adianta você achar que a sua mulher tem que ser uma mulher virtuosa se você não reconhece os atos dela, se você não reconhece a mãe que ela é, se você não reconhece a mulher que ela é, a obreira que ela é. E você sabe o que eu vou te falar? Você que é obreiro que está aqui, essa mulher é mulher.
tá? Ela está sendo reconhecida como mulher. Qual foi a última vez, pastor, que você reconheceu não a pastora, mas a mulher que está aí do seu lado? Não a obreira, você é obreira, falta da parte do Senhor quando vai dormir. Não, você está diante de uma mulher. Ele chama ela a mulher, a esposa. Você tem que olhar para ela como, valorizá-la como mulher. E qual foi a última vez? Pergunte para sua esposa, qual foi a última vez que eu te valorizei como mulher? Porque a mãe de Lemuel está cobrando isso dele. Ela é valiosa, ela tem força, ela é uma mulher de estratégia. Você reconhece isso? Você tem olho para reconhecer? Você consegue reconhecer isso? É por isso que ela é direcionada para homens. Homens, você consegue reconhecer a mulher virtuosa que você tem dentro de casa? A força que ela tem? A virtude que ela tem, a sabedoria que ela tem, você consegue reconhecer, você consegue amá-la por isso, você consegue elogiá-la por isso, você consegue reconhecer, porque não adianta nós cobrarmos uma listagem de uma mulher se não tem quem a reconheça. Ela precisa ser reconhecida. E aí vamos prosseguir. Aqui eu quero destacar o versículo 15. Diz assim: e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa é sua exceto. Esse versículo aqui, irmão, pra mim ele é um dos mais polêmicos desse capítulo. Por quê? Porque fala assim, a mulher não pode dormir até tarde, entendeu? Porque de noite ela já se levanta, ela já se levanta de madrugada fazendo um monte de coisa. Na verdade, qual é a essência desse versículo aqui? Ela está dizendo assim, olha, essa mulher, ela tem a confiança, né? Porque o versículo 11 fala assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho ou falta de fazenda. O coração do seu marido confia nela. É por isso que ele reconhece. Ele confia tanto nessa mulher que ele entrega a administração da casa na mão dela. Ele confia tanto nela que ele consegue colocar na mão dela situações que normalmente é um homem quem faz dentro do sistema ali dessa época. Por quê? Porque o coração do marido confia nela. Então, a minha pergunta para você, homem que está nos assistindo: você reconhece que ela é a mulher virtuosa que está aí do seu lado? Você confia nela de coração? Porque essa confiança, ela não tem que ser só de boca. Porque o marido da mulher de Provérbios 31, ele confia nela nas atitudes. É por isso que ele entrega a administração da casa. Ele permite que ela pegue as servas e distribua ações. Então, por causa do que? Da confiança. Tem homens que falam assim: eu confio na minha mulher, só não confio o cartão de crédito na mão dela. Eu confio na minha mulher, mas ela não sabe a senha do seu celular. Eu confio na minha mulher, ela só não sabe quantas contas bancárias eu tenho. Eu confio na minha mulher, ela só não sabe quanto é que eu ganho. Que confiança é essa? Ah, eu confio na minha mulher, mas ela não tem mulheres, irmão, que não sabem nem onde é que o marido trabalha. Porque é assim, ó, é minha vida, sua vida, entendeu? Eu tenho a minha privacidade, você tem a sua. Deixa eu te falar, isso não é confiança. Então, pra você que é um homem que tá aqui, deixa eu te falar, a mulher, a confiança dela é de atitudes. O marido dessa mulher confia nela, não é de boca. Ele prova, e no capítulo 31, do 10 ao 31, você vai ver 22 versículos provando que ele confia nela. Tanto é que ele permite que ela vá a navios vender. A Bíblia não está dizendo que ele vai com ela. Não, eu vou, entendeu? Porque eu sou um homem, eu tenho que controlar, eu que controlo tudo, entendeu? Eu tenho que controlar com quem ela conversa, com quem ela fala, para onde ela vai, eu tenho que controlar as amizades dela. Esse tipo de confiança que essa mulher aqui do Provérbios 31 tá, é uma confiança que o marido tem nela de atitudes. Então é aquele assim, eu falo que amo, mas na hora de ter uma atitude, não amo tanto. Falo que confio, mas na hora das atitudes. Então é por isso, homem que está aí estudando conosco o Provérbios 31, ele é para você, porque ele está te convidando a você ter atitudes de confiança. Se você confia nela no seu coração, ah, pastora, mas a minha esposa não me traz confiança. Então sente, converse, peça ao Senhor direcionamento, porque ela não consegue ser uma mulher de virtuosa se o marido dela não confia nela. A confiança do esposo faz com que a esposa ela consiga caminhar. Você, mulher que está me ouvindo aí, o versículo 15 fala que ela dividia a tarefa com as servas, ou seja, ela não fazia tudo sozinha. Esse é o problema
das pregações do Provérbios 31, porque ela te ensina assim, ó, tu tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, do emprego, do trabalho, da vida espiritual e não sei o que, parece uma costura, e é só você não tem que pedir ajuda pra ninguém, e aqui tá dizendo que ela delegava funções, e o que é delegar funções, irmão? É você saber assim, eu não dou conta de fazer nada sozinho. Pastora, eu não tenho um empregado em casa. Começa a delegar funções entre você e seu esposo. Porque, deixa eu te falar, não, mas ele já trabalha. É a minha responsabilidade dentro de casa. Você tem um filho, e às vezes você não dá conta. Você pode chegar e falar, olha, eu sei que eu fico em casa o dia inteiro, eu não dou conta. Olha, eu trabalho, quando chego em casa eu ainda tenho que arrumar a casa, eu não dou conta de fazer as duas tarefas. Então sente com o seu esposo e fala, olha, vamos dividir, eu varro, você passa o pano, eu limpo a cozinha, você limpa o banheiro. Delegue, chegue para os seus filhos e fala assim, olha, eu vou dar uma tarefa para cada um, entendeu? Para cada um fazer uma coisa. Delegue funções. Não põe a casa aqui nas suas costas aqui, ó. Eu tenho que dar conta, eu tenho que carregar porque o meu marido paga água, luz, telefone, internet, ele faz a parte dele de provedor. Você, homem, que é provedor, você não é provedor só do lado financeiro. Você é provedor, formador também de emoção. O emocional da sua esposa também provém do seu provedor. Não é porque você dá a comida, você paga as contas, acabou sua responsabilidade. Às vezes a mulher ela tá atarefada porque o emocional da mulher influencia, irmão. É uma oscilação. Durante um mês, ela parece que ela é 4 mulheres diferentes. Uma hora ela tá boa, daqui a pouco ela tá estressada. Ainda mais se ela tiver problema hormonal. Então, chega para esse homem, para essa mulher, né, e fala assim, olha, eu preciso delegar funções. Por que a gente está vendo muitas mulheres de pastores sobrecarregadas? Né? Eu estava conversando isso com a Bárbara mais cedo. Quando é um homem, a única função de você homem, muitas das vezes você é cobrado para ser um bom obreiro. Quando é a mulher, além dela ser boa obreira, ela tem que ser a boa esposa, a boa mãe, a boa dona de casa. A cobrança é maior. Pastora, você está falando isso porque você é mulher, você está puxando para o seu lado. Não, eu estou falando isso, algo que você pode observar em qualquer igreja. A gente cobra da mulher do pastor, que ela tem que cuidar do pastor, ela tem que cuidar da igreja, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que dar conta da casa dela, ela tem que dar conta dela. Você acha que uma mulher, irmão, uma mulher consegue fazer tudo isso? Vai ter uma área que às vezes ela vai deixar a desejar. E a maioria das vezes, a área que ela deixa a desejar é sobre ela. Por quê? Porque ela atende todo mundo. Ela vai atender o pastor, ela vai atender a igreja, ela vai atender os filhos, ela vai atender a casa. Muitas das vezes essa mulher vai deixar de se cuidar. Ela vai deixar de orar por ela. Ela vai deixar de cuidar dela. Aí você vê aquelas mulheres que a casa tá linda, ela tá acabada por dentro. Mas por quê? Porque tudo tem que ficar bom. E ela muitas das vezes é deixada para trás. Então, delegue funções, peça ajuda. Peça ao Senhor, Senhor me ajude, principalmente emocionalmente, mulher. Você não é um baú para carregar tudo sozinha. Já falei várias vezes aqui na live. Bárbara também falou. Peça para o Senhor apresentar amigas de Deus para você. Mulheres de Deus que vai orar por você, que vai segurar na sua mão, que vai te ajudar. Porque a mulher de Provérbios 31 está ensinando para mim e para você que ela pode sim delegar funções. Porque ela não dá conta de fazer tudo sozinha. O Wando comentou que tem uma sem juízo que diz que não precisa de homem. Não, mulher que não precisa de homem. Minha irmã, olha, deixa eu te falar, isso é a maior prova do que o feminismo tem feito na cabeça. Nós não precisamos, mas se não precisar, Deus não teria criado. Homem, se você não precisasse de mulher, Deus não teria criado mulher. Mulher, se você não precisasse de homem, o Senhor não teria criado. Na verdade, isso, irmão, é só uma mágoa de algo do passado. Sim, precisamos, porque tem coisas que nós, como mulheres, nós não conseguimos fazer. E por mais que a gente fale que a gente dá conta de tudo, não, nós não damos conta de tudo. É por isso que o Senhor fez 2 para serem 1. Deus, quando Ele faz, é perfeito. Isso é algo que o inimigo coloca na mente. Ele te deixa assim tão sem... ele te deixa assim tão independente, né? Que você acha assim, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Na própria construção humana, a psicologia vai falar isso, na construção da criança, existe o papel da mãe, mulher, e existe o papel do pai, do homem. Cada um tem uma responsabilidade na construção do psicológico da criança. Uma criança que é criada só com a mãe ou criada com o pai, ele vai sentir uma falta na outra parte, na construção psicológica. Então a nossa própria construção, ela tem disso. Deixa eu fazer meus comentários. A paz do Senhor. Não me aguentei, vim participar.
Vamos lá. Estava acompanhando os comentários. Qual a observação que eu gostaria de fazer? Irmãos, biblicamente, tá? Biblicamente, o papel do homem, né, sempre foi a participação dele na criação dos filhos, na educação dos filhos. A gente vê isso muito hoje ainda forte em algumas culturas, como o judeu, né, algumas culturas que ainda valorizam essa observação de um homem fazer o papel de acompanhar a educação dos filhos. Hoje, culturalmente, no Brasil, né, nós temos muito esse costume de se colocar para a mulher toda a responsabilidade. Se deu certo, é a mulher que criou. Se deu errado, a culpa é da mulher que criou. Essa responsabilidade, ela não é colocada para os homens, né? Por quê? Nós vimos hoje uma reflexão a respeito disso, falando assim, o inimigo, irmãos, ele é muito sutil, né, na linguagem que ele vai colocando. Nada ele tem pressa. Se vocês observarem, né, 30 anos atrás, quando começou a televisão, ele foi implantando desenhos para que apagasse a construção do homem dentro de casa. Então, se você observar os desenhos ali dos anos 80, 90, você vai ver muitos desenhos que fazem chacota do homem, da força do homem, do papel do homem dentro do lar. Um dos exemplos que a gente pode trazer aqui é o desenho dos Flintstones, né? Coloca ali um pai totalmente, né? Os Flintstones, os Simpsons, coloca um pai totalmente que faz besteiras a todo momento, e a mãe vem para poder corrigir a situação, cuidar. A mãe tá sempre desesperada ali resolvendo o caos da situação. E aí a gente vê de 90 para 2000 a construção de desenhos, de coisas que vão firmando na mente da criança para desvalorizar o papel da mulher dentro de casa. Então vem uma construção do feminismo, vem uma construção de que a mulher dá conta de tudo, que a mulher não tem que ter filhos. A nossa geração, por exemplo, minha da pastora Nayara, de mulheres que tem aí entre 30, 40 anos, você pode observar que é uma geração que a maioria, se não for cristã, a maioria que não é crente, ela não quer ter filhos, ela quer trabalhar, ela quer ser empresária, ela não quer casar no papel, ela não quer ter uma família, num geral, tá? Lógico que não são todas as pessoas, mas eu vou dar um exemplo da maioria. De 10 amigas que eu tenho, eu consigo citar aí 7 que tem esse perfil, né? Por quê? Porque foi implantado dentro da mentalidade através de desenhos, músicas, filmes, novelas, de que construir uma família é ter uma prisão, é um aprisionamento. Aí vem aonde o comentário que o Vando fez, né, de que a mulher passa a falar a frase de que ela não precisa de homem porque ela dá conta de tudo para alcançar os objetivos que ela quer. Então, hoje, se nós observarmos os desenhos aqui de 2010 para 2020 em diante, nós vamos ter a construção de um perfil de que a família ela tem que ser aceita de todas as formas, com pai, sem pai, com mãe, sem mãe, homossexual e tudo no geral. Não que eu seja contra uma coisa ou outra, né? Acontecem situações no qual às vezes o casamento ele dá errado, né? Mas não é algo que foi um planejamento de Deus. Tudo aquilo que dá errado, irmãos, foi uma participação das nossas escolhas, é uma consequência do nosso livre-arbítrio, daquilo que a gente escolheu e que a gente optou fazer sem pedir a Deus. Aonde não há oração, aonde não há pergunta para Deus, nós fazemos as escolhas e nós colhemos as consequências. Então, o que eu quero colocar a observação? O inimigo, ele não tem, irmãos, pressa em implantar em nós essa semente. Qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é
plantar o contrário do que o inimigo está plantando. É valorizar a família, é valorizar o homem dentro de casa e falar: olha, homem, você tem que sim ser participativo, você tem que sim orar dentro de casa, você tem que participar da educação do seu filho, você tem que fazer dever de casa com ele, você tem que ensinar ele a respeitar a mãe, as irmãs, a ser a proteção, o cuidado. Por quê? Biblicamente, lá em Gênesis, vamos voltar aqui lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, ele compara a mulher como uma pessoa, assim como a igreja a Cristo. Nós, a igreja, não devemos fazer as coisas sem consultar a Cristo. Nós não devemos ter responsabilidades sem pensar em Cristo. Esse é o vínculo da igreja com Cristo. Então, o vínculo do homem com a mulher é a mesma coisa. A Bíblia ela vai comparar isso e falar: olha, você estar ali como ajudadora, para que o homem não faça nada sem consultar a mulher. O homem não faça nada sem a participação dela. Você, homem, você tem que perguntar para sua esposa: vamos decidir o que nós vamos fazer esse ano no orçamento da casa? Vamos decidir como nós vamos criar os nossos filhos? Nós vamos viajar juntos? Vamos orar? Então essas decisões, elas são em conjunto. Mas a mulher, ela tem biblicamente essa posição de o homem dar a liberdade. Aí Provérbios 31 vai dizer: olha, quando você for escolher uma esposa, você procure essas características na essência dela. Não tá falando pra você procurar o cabelo bonito, a bunda grande, o peito enorme, as unhas bem feitas, não. Ele tá falando: procure a essência de Cristo dentro dela. Procure saber se ela é uma mulher que está disposta a cuidar de você, a junto com você crescer, a cuidar da casa, a vocês conversarem, porque é dela que vai vir a mentalidade para administrar tudo isso. Então, a partir do momento que o homem toma esse comportamento de eu sou o braço forte, eu falo tudo, eu faço tudo, eu decido tudo, eu dou a ordem e todos da casa obedecem. Esse é um posicionamento que não está dentro da Bíblia. Provérbios, ele vai me mostrar isso. Como também os outros livros da Bíblia também me mostram isso. Né? Os profetas, os juízes, Sara participava. A irmã Sara não participasse, ela ia estar calada sem voz. Não ia ter na Bíblia o registro dela falando besteira quando Deus falou que ela ia engravidar. Se ela estava ali falando, é porque ela estava participando também da conversa. Ela estava sendo ouvida, ela estava tendo voz. Então nós temos a voz. O grande problema é quando nós queremos separar, né? A Bíblia ela vai dizer: torna-se uma só carne. A partir do momento que você casa, a partir do momento que você decide casar e você quer separar o homem da mulher, você quer dividir, é onde você está começando a trazer o inimigo para dentro da sua casa. Biblicamente não existe divisão entre um homem e mulher. Não existe a minha conta e a sua conta, não existe a minha privacidade. Irmãos, que a privacidade não casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é um só. Não tem como eu cortar meu braço fora, entendeu? Porque minha mão não pode saber o que a esquerda faz, a direita não pode saber, o olho não pode saber o que a mão está fazendo. Porque é um corpo só. Se eu vou daqui para os Estados Unidos, eu levo o corpo inteiro. Eu não deixo a metade aqui e vou com a outra metade. Então, essa é uma das observações mais importantes. Cuidado com que a cultura, cuidado com que os desenhos, cuidado com que o mundo constrói na sua mente. E você acredita, e você esquece de saber biblicamente o que Deus ensina para mim e para você. E aí eu vou passar para a pastora Nayara. Tava bom, pastora. Vamos continuar do 16 ao 21. 16 ao 21, diz assim: examina uma herdade, eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roça. Abre mão ao aflito e ao necessitado estende a mão. E aí nós vamos aqui falar de uma mulher bondosa, de uma mulher que
que tem a confiança do marido no sentido de, versículo 16, examina uma herdade e adquire, ou seja, examina e compra uma propriedade, né? Ou seja, ela tem ali a liberdade de comprar uma propriedade e com ganho ela planta uma vinha. Ou seja, esse versículo aqui é interessante porque essa responsabilidade naquela época era do homem, era do marido. Então talvez se você vê essa mulher fazendo tudo isso, você pergunta, gente, cadê o marido dessa mulher? Ele não faz nada não? Né? É um marido troféu, né? Ele fica só de casa, é ela que trabalha, ela que faz tudo. Na verdade, é aqui que está o sentido da confiança. Ele confia tanto nela e sabe da inteligência que ela tem de saber administrar, que ele dá uma responsabilidade de confiar de que ela vai fazer, que ela vai vender uma propriedade num valor certo, vai pegar aquele dinheiro e vai fazer com que uma outra parte vai se plantar uma vinha, ou seja, vai fazer um investimento. Ou seja, ele tem a confiança de dar esta liberdade para ela, de tomar esta decisão, sabendo que ela vai fazer o correto. Para você ver ao ponto da confiança que ela tem, de saber que o seu marido confia, de ela tomar uma decisão, ao ponto de que ela pode vender e pegar aquele dinheiro e fazer uma outra coisa. Então, esse sentido aqui, irmão, ele é interessante porque, como a Bárbara falou, como é um corpo só, né, ele é uma unidade, ele trabalha em unidade. E esta confiança faz com que essa mulher tenha essa atitude administrativa de demonstrar, né, as suas qualidades. Homem, a mulher, ela é muito emocional no sentido de ela caminha ao passo que você constrói a estrada. Então, por exemplo, existem mulheres que elas são fenomenais, mas se você não plantar uma estrada, ela não vai conseguir. Porque se você não der a confiança, se você não trabalhar a confiança no falar, né, de ela se sentir, ela nunca vai se tornar uma mulher sábia numa casa onde ela é espancada, numa casa que ela é xingada, numa casa que ela é obrigada a fazer as coisas porque tem que fazer. Olha, você tem que fazer porque eu que pago, eu que faço isso, porque eu faço aquilo. Ela nunca vai caminhar nessa estrada aqui. Este marido, ele está fazendo uma estrada de confiança. Ele está fazendo uma estrada de dizer, você pode ir porque eu sei que você é capaz, eu confio em você, eu confio na sua inteligência, eu confio na sua administração. É por isso que ela caminha. É impossível você ser uma mulher sábia num ambiente em que você não pode caminhar. Então, hoje nós temos que parar como igreja de apoiar. A mulher, tu tá apanhando? Olha pelo teu esposo. Não, você tem que chamar a polícia. A gente tem que parar de acobertar, irmão, essas coisas. A gente tem que parar de falar, olha, você tá sofrendo, você tá sendo traída, foi porque você não foi sábia. Sem tirar a responsabilidade do outro. A responsabilidade do outro. Então, aqui essa mulher ela está conseguindo isso, irmão, porque está sendo dado confiança para ela numa época em que mulher não fazia isso. Mulher não era responsabilidade da mulher fazer isso, não. Mas ela tinha confiança, o marido sabia que ela era inteligente, sabia que ela era uma boa administradora. Deixa eu te falar, você, esposo, você tem falado isso para sua esposa? Olha, eu sei que você é inteligente, eu faço as compras, olha, você administra. Ah, pastora, minha mulher não sabe administrar. Então senta, conversa com ela. Se você sabe, então ensina. Irmão, é impossível a gente requerer uma mulher, irmão, a qual o ambiente não permita que ela seja assim. Como é que você quer uma mulher feliz se o ambiente não deixa ela ser feliz? Você não dá essa liberdade. Não tem como. Então é uma cobrança desleal. Você imagina uma obreira, né? E aí eu quero falar com as mulheres que são mulheres de pastores, que elas têm uma cobrança de ser a mais espiritual da igreja. Ela tem que pregar, ela tem que tomar conta do ciclo de oração, ela tem que ensaiar as irmãs mesmo sem saber reger, sem nada, porque ela é a mulher do pastor. Irmão, o cargo é do homem. Ela está ali como ajudadora. Ela vai ajudar naquilo que ela dá conta de ajudar, daquilo que for construído para ela ajudar. Então, tenha essa sabedoria. E aqui, como eu falei, estamos falando de uma mulher sábia que não tem característica espiritual nenhuma nela. Não é interessante isso? Aqui não está dizendo que ela jejuava 3 vezes ao dia, não. Ela era de acordo com a confiança do marido dela proporcionava ela fazer. E aí,
o versículo diz assim, o versículo 19. Estende a mão ao fuso e as palmas da sua mão pegam na roça. Ela diz assim, ela prepara os fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ou seja, ela é uma mulher que faz as coisas com a sua própria mão. E aí ela tem sabedoria de fazer as coisas com a sua própria mão. E ela não faz só para a sua casa. Ela faz para o pobre e para o necessitado. Ou seja, ela consegue atender o redor. Ela não é uma pessoa que pensa só para si. Ela não atende só a ela atende a necessidade também. Quando a gente fala sobre a mulher virtuosa, a gente cobra muito da mulher do lar, né? Você tem que passar a roupa, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não é só sobre isso. Ela está dizendo também, mulher, a sua vida vai além dos que estão na sua casa, né? Ela vai além disso. Você também é uma mulher de força, uma mulher estratégica, uma mulher virtuosa também para as outras pessoas. Não é só para a sua casa, também para as outras pessoas. Então, você pode ter sim amizade, você pode ter amigos, você pode ir lá no seu trabalho, você também pode ser uma mulher virtuosa, você pode ser uma mulher virtuosa lá no seu emprego, lá na sua faculdade, para os seus vizinhos. Por quê? Porque a mulher ela é virtuosa não é pelo que ela faz, tá? É a essência dela. E por a essência dela ser uma essência de força, tudo que ela coloca as mãos para fazer, irmão, ela faz perfeitamente. Então, talvez você está trabalhando fora e você vai ser uma mulher virtuosa lá no seu trabalho. Por quê? Porque tudo que você faz com a sua mão, você faz bem feito. Por quê? Porque estar na sua essência ser assim. É por isso, irmão, que o livro de Provérbios, ele dizendo, ó, quando a mulher é insensata mesmo. Aqui independe de roupa, depende de tudo. Quando ela é uma mulher tola, ela é tola mesmo. E quando ela é uma mulher sábia, quando ela é uma mulher virtuosa, então aqui está falando de essência. É a essência da mulher, é a característica dela, é o caráter dela. Provérbios 31 está falando de caráter, não está falando da casa. Mulher, Provérbios 31 não desenha, irmão, como a gente chamava, né? Uma Amélia perfeita. Ele está dizendo, mulher, é a sua essência que é assim. E por causa que a sua essência é assim, todo o trabalho que vem na sua mão você faz bem feito. Você faz bem feito na igreja, você faz bem feito em casa, você faz bem feito no seu trabalho, porque faz parte da sua essência. E para fazer parte da essência, o ambiente que ela está inserida, irmão, tem que ser um ambiente que propôs ela fazer isso. Porque não adianta você ser uma mulher sábia num ambiente que não te dá coragem, que não te dá apoio, que não te dá provisão. Porque deixa eu falar, como é que essa mulher, aqui fala que ela fazia linhos, né, fazer roupa de linhos e escarlate para os seus filhos. Irmão, nessa época era caríssimo, isso, caríssimo. Aí eu te falar, esse dinheiro tá vindo aonde para ela poder fazer isso? Porque como é que eu quero fios de escarlate, né, se não é me proposto isso para se fazer? Então, homem, você não cobre escarlate se você não está oferecendo isso. Você não pode cobrar aquilo que não é oferecido. Então, se você oferecer amor, provisão, respeito, você vai ter uma mulher, se você oferecer autoestima para ela. Uma mulher sem autoestima, irmão, ela não vai ser uma mulher virtuosa. E aqui não é questão de roupa. Às vezes você pensa assim, mulher, eu não sou uma mulher virtuosa, eu tô me sentindo mal porque o meu cabelo tá assim. Não é questão de cabelo, não é questão de... Você pode fazer unha toda semana, você pode ir no salão arrumar o seu cabelo toda semana, e mesmo assim você se sentir destruída. E mesmo assim você não é questão de aparência. A mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher de aparência, ela é uma mulher de caráter. É a essência dela que é assim. A força está nela. É por isso que ela faz as coisas bem feitas. É por isso que ela administra a casa. É por isso que ela tem a confiança do seu marido. E aí o que é essa confiança? E o que todos esses afazeres, na verdade, faz a essência dela? Que é os versículos que nós vamos ler agora. Nós vamos ler do 21 até o versículo 27. Não, versículo 28. Diz assim: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçarias de linho fino e de púrpura a se veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores.
A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo, versículo 28, muitas filhas agiram virtuosamente, mas todas tu és superior. Esse versículo que fala sobre o pão da preguiça, o versículo 27, ele fala assim, a mulher não pode comer o pão da preguiça. Ela não pode ser preguiçosa, tem que ser uma mulher trabalhadora. Lembra que eu falei que ela só é assim porque lhe é proposto ser, lhe é colocado um ambiente a qual ela pode ser, e aí vai falando que ela cuida da sua casa, ela é uma mulher que planeja o futuro. Então você, mulher que só pensa no hoje, eu vou gastar tudo hoje, entendeu? Porque amanhã Deus provém, né? Ela é uma mulher de planejamento. E aí, o que é que acontece de tão importante nisso aqui? Às vezes a gente vê toda a responsabilidade que ela tem, né? Ela é uma mulher provedora, ela é uma mulher que tem a confiança do marido, é uma boa administradora, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, ela é boa com as pessoas de fora. Mas aí tem um segredo no versículo 28 que fala assim, levanta seus filhos e a chamam de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo, versículo 29, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior. Eu vou ler essa mesma mensagem aqui na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 28 e 29. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Ele está falando assim, mas porque era costume de um homem ter várias esposas, né? Mas ele fala, você é a melhor de todas. O que é interessante nisso aqui? Duas coisas. Essa mulher, ela tem servas em casa, mas ela tem filhos e esposo. Os filhos a respeitam. Para um filho respeitar a mãe, não basta só ações, tem que ter a participação do pai, que é a voz de autoridade. E o seu marido a elogia. Lembra do versículo que eu falei do 10 do início? Como é que ela é achada? Por quem a reconhece. Tem mulheres, irmão, que ela faz coisas extraordinárias dentro de casa e os filhos não reconhecem. Você que é filho, que ainda mora com a sua mãe, você já agradeceu a sua mãe? Mãe, obrigado, porque eu não estou passando frio. A senhora colocou roupa, a senhora tem colocado comida, a senhora tem me dado conselhos. Os filhos a respeito, a reconhece. O seu marido a elogia, dizendo, olha, existem muitas boas esposas, mas você é a melhor de todos. Irmão, você quer agradar uma mulher? Elogia ela. Reconheça. É por isso, homens, que esse Provérbios 31 aqui do 10 a 31, ele é direcionado ao homem. Por quê? Porque o homem reconhece e ele elogia. Elogia. Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher por uma coisa simples que ela fez? Elogiou pelo almoço que ela fez, pelo almoço de domingo que ela vai fazer, pela comida que ela fez, pelo jeito da casa que ela arrumou, pelo jeito que ela arrumou o cabelo. Você percebeu que ela arrumou o cabelo, às vezes você percebeu que ela fez algo diferente, elogiou, verbalizou. Essas coisas podem parecer muito simples para você, mas essa mulher aqui, ela se sente valorizada. É por isso que ela se faz assim, porque ela tem a valorização dentro de casa. Porque que adianta a gente cobrar que a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, se ela não é valorizada, nem pelos filhos e nem pelo esposo. A Bíblia fala aqui, ó, que o esposo se senta com os anciões, ou seja, ele tem prazer de mostrar que ele está sendo bem cuidado. Ele fala não só para ela, fala bem dela para os outros. Já viu aquele homem que fala assim, olha, eu falo bem para minha mulher, mas no trabalho chama ela de tudo que é nome, né? Dá mau testemunho da esposa. Esse marido aqui, além dele elogiar ela para ela, ele ainda fala bem dela para as outras pessoas. Para onde ele vai, ele fala bem dela. Então ela é elogiada, ela é reconhecida não só dentro de casa, mas ele fala para os outros também o quão bom ela é. E como isso é importante para o psicológico da mulher, como essa é importância para a autoestima da mulher. Homem, você precisa elogiar a sua esposa para que os seus filhos ouçam que ela é especial e para eles tratarem ela assim também. Então, talvez você já, como mulher, você já ouviu esse Provérbios 31 como uma lista de obrigação. E na verdade a única obrigação que tem aqui é para o homem. E aí eu vou, para nós terminarmos, eu li até o 29.
Aí o 30 e o 31 diz assim: enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e a louvem na porta das suas obras. A mãe de Lemuel termina o versículo 31, que eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. É por isso que ela é direcionada a um homem. Fala assim: olha, dê tudo a ela o que ela precisa, o que ela merece. Para ela ser tudo isso, você tem que dar a ela o que ela precisa, e ela tem que ser elogiada, reconhecida por todos. E aí dá o segredo de que a formosura é uma ilusão, a beleza, ela é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada, ela será reconhecida, e ela é desse jeito, ela é virtuosa, não é porque ela faz lã, não é porque ela faz roupa, não é porque ela trabalha em casa, é porque ela teme ao Senhor. Essa mulher abençoada aí do seu lado, ela é uma mulher virtuosa, não é porque ela faz a comida que você gosta, não é porque ela arruma a casa do jeito que você quer, não é porque ela passa a sua roupa, é porque ela teme ao Senhor. É por isso que ela tem que ser reconhecida. Você tá vendo o segredo aqui? Você tem que ser reconhecida, mulher. Não é porque você levanta às 5 horas da manhã para dar faxina em casa, não é porque quando os seus filhos acordam, o café da manhã já tá pronto, a roupa tá lavada, tá com a massa acertada. Você tem que ser reconhecida, porque você teme ao Senhor. Aí a mãe de Lemuel encerra dizendo assim: olha, você tem que elogiar ela por isso. Pelo quê? Porque ela teme ao Senhor. Se você tem uma mulher de Deus do seu lado que ela teme ao Senhor, é por isso que você tem que respeitá-la. Por quê? Porque se ela teme ao Senhor, ela não vai te trair. Se ela teme ao Senhor, ela vai cuidar bem dos filhos. Se ela teme ao Senhor, ela vai cuidar bem da casa. Não é porque homem você está mandando, não é porque filho você merece, é porque ela teme ao Senhor que ela vai fazer isso. A fidelidade vem, não é porque você tem que, eu sou fiel ao meu marido porque eu tenho que ser fiel porque eu amo ele. Não, é porque você teme ao Senhor, que você é pela fidelidade a Deus que você é fiel ao esposo. É por causa da fidelidade a Deus que você é fiel aos seus filhos. É por causa da fidelidade a Deus que você cuida da sua casa. Como foi falado aqui, o inimigo ele é muito sorrateiro. Ele faz coisas, irmãos, nessa geração que nós não percebemos. Então, mulher, quando você é uma boa mãe, que você disciplina, que você ama, que você mostra o temor do Senhor, você está fazendo um bem para a geração futura. Você é uma provedora, você que é mãe de colo, aí que muitas das vezes não é reconhecida na igreja, porque se essa criança faz barulho, você está nas mãos com uma das maiores preciosidades, que é futuro, que é o futuro. Então, homem, para qual o Provérbios 31 foi direcionado, reconheça isso. Reconheça que você tem do lado uma mulher que teme ao Senhor. Reconheça, valorize, elogie. E essa obrigação que está sendo aqui, é por isso que ela é para os homens. É para o homem reconhecer a mulher virtuosa que tem. Porque ela só pode ser virtuosa se ela for reconhecida. E para ela ser reconhecida, tem que ter um olho muito bom para reconhecer. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração para o Senhor mudar os seus olhos, homem. Para você reconhecer que na simplicidade das coisas que a sua esposa faz, né? Para você reconhecer. E aquilo que ela precisa melhorar, que você ajude ela. Né? Que você comece a elogiar ela, que você comece a reconhecer, que você coloque os seus filhos para respeitar ela, que você ensine os seus filhos a respeitá-la, e esse ensino seja também através do comportamento. E você, mulher, você saiba o seu posicionamento e saiba que o Provérbios 31 não é uma listagem de obrigação, mas é uma questão de essência. E a maior essência que você pode ter é temer ao Senhor. Todo o Provérbios 31, ele começa falando sobre temer ao Senhor e ele termina assim. E é sobre isso que eu quero orar por você. Vamos orar? Antes de você orar, diga. Antes da gente encerrar, eu quero só fazer uma observação. Provérbios 31, irmãos, ele vem como um conjunto de todo o Provérbios que a gente viu. Se você não esteve conosco, lá no YouTube tem do capítulo 1 até o 30, todos os estudos de Provérbios, para você dar uma olhada, a gente lê capítulo por capítulo. O que eu quero destacar para a gente encerrar antes da gente orar? A partir do momento que nós cumprimos Provérbios no geral, né? Nós tememos ao Senhor, nós fazemos o que Deus ama, nós temos misericórdia. O homem, Provérbios sempre vai falar, olha, cuidado com a mulher adúltera, cuidado com a mulher que está na esquina, cuidado com a mulher rixosa, com a mulher briguenta, cuidado com... Ele vai traçando um perfil
de mulheres no qual você não deve escolher para casar. E da mesma maneira ele vai traçando um perfil de como a mulher deve ser. Então Provérbios 31, ele não foi colocado só por último, por acaso. Ele foi colocado porque Provérbios do 1 até o 30, ele é toda uma construção do que o 31 vai falar. Ele construiu um homem que é capaz de não se envolver com qualquer mulher, que não é capaz de procurar uma mulher na rua apenas pelo corpo dela, pelo cabelo dela. Ele não vai procurar uma mulher que grita, que xinga, que briga. Ele vai procurar uma mulher que teme ao Senhor. E é justamente isso que a pastora Nayara falou. A partir do momento que ela teme ao Senhor, ela consegue ser a mulher de Provérbios 31. E a partir do momento que o homem é um homem que estuda Provérbios no geral, ele consegue ser o homem de Provérbios 31. Ele consegue ser o homem que confia, ele consegue ser o homem que trata bem, ele consegue ser o homem pai presente, no qual ele vai educar os filhos, vai andar no caminho junto com os filhos, vai proporcionar questão financeira e presença para educar os filhos junto com a mulher. Então é uma construção do que o homem é de Provérbios 31, é todo Provérbios do 1 até o 30. Se você observar, se você não leu, releia novamente o livro de Provérbios e anote a construção do seu caráter de homem. Então, para aqueles jovens que nos perguntaram, olha, como eu devo procurar uma mulher, como eu devo procurar um homem para casar, Provérbios são as características que eu e você deve procurar. Então, a partir do momento que eu valorizo os homens de Deus e as mulheres de Deus, eu trago para dentro do meu lar a família que Deus criou para a gente ser. Então, observe, estude Provérbios para formar o seu caráter como homem, para formar o seu caráter como mulher, para entender que você, mulher, você pode sim estar junto, escolher, ajudar, e o orar também. O homem, ele tem que estar presente, ele tem a força dele, ele tem o posicionamento dele, mas ele também tem o cuidado dele com a mulher. E aí que Deus te abençoe. A pastora Nayara vai encerrar e muito obrigado por você que acompanhou Provérbios com a gente nesse janeiro, tá certo? Amém, vamos orar. Feche seus olhos aonde você estiver, né? Você que reconheceu, talvez assim, olha, eu agora os meus olhos abriram e eu quero reconhecer minha esposa, minha namorada, minha mãe e tudo. É uma oportunidade para você fazer diferente, fazer o novo. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, eu louvo o Teu nome porque, mais uma vez, o Senhor nos deixa a oportunidade de estar falando da Tua palavra. Pai, eu quero Te apresentar cada vida por onde esse estudo vai chegar. Eu sei, Pai, que ele será uma mudança na vida de homens e mulheres, que eles possam ter o seu caráter mudado, que o seu entendimento, meu Deus, através da Tua palavra, possa trazer um comportamento, um posicionamento diferente. Pai, abre os olhos para que possamos enxergar diferente, Senhor, que haja mudança, e aqueles que precisam mudar, que o Senhor seja a força, a ajuda e o auxílio. Deus, eu Te peço sobre os esposos, as esposas, sobre as famílias, Pai, que o Senhor faça, meu Deus, uma aliança com os lares esta noite. Pai, que os lares possam ser restituídos e restaurados. Meu Deus, que cada um no seu papel e no seu comportamento, meu Pai, possa glorificar o Teu nome. Eu Te peço sobre os jovens, meu Pai, que assistiram e que vão assistir esse estudo, que eles possam compreender esta construção, que o Senhor continue trazendo o Teu entendimento, Pai, que todas as barreiras, que todos os distanciamentos, todos os planos do inimigo, Pai, para desestabilizar as famílias, desestabilizar o homem e a mulher dentro dos seus lares, desestabilizar a identidade que o Senhor colocou para cada um, Pai, possa ser repreendido e que o Senhor possa reconstruir, meu Deus e meu Pai, dentro de cada um a Tua verdade, a verdade através da Tua palavra, Pai, que este ensino possa ser aplicado dentro do coração como uma ação, meu Deus e meu Pai, inovadora e reveladora, Pai, para uma construção de um caráter, meu Deus, aprovado por Ti. Nos ensina a temer, Senhor, o Teu nome, nos ensina, meu Deus e meu Pai, a colocarmos em prática tudo o que aprendemos através da Tua palavra, para nós não sermos somente ouvintes, meu Pai, mas praticantes. Ajuda cada um, Pai, nas suas fraquezas, Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Que o Senhor te abençoe. Quero aqui reforçar o nosso muito obrigada a você que nos acompanhou durante todo esse mês de janeiro. Amém. Que todos esses dias possam ter sido dias de aprendizado. Para nós foi muito significante, foi abençoador, né? Conhecer homens e mulheres de Deus que têm nos acompanhado e saber que é a palavra que tem feito tudo isso. Não vem nada de nós, não é mérito nenhum nosso, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E desde já eu te convido para o mês de fevereiro, né? No mês de fevereiro nós vamos ter aí várias programações, né, das nossas lives, e aí nós vamos estar colocando tudo aqui. Eu te convido mais uma vez a nos acompanhar nas outras plataformas. Que o Senhor possa te abençoar, que você tenha uma semana de bênção, que todo o ensino você possa guardar no seu coração para não esquecer. Que Deus te abençoe.